Bom dia, irmãos. A gente ganhar tempo, vamos... Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vai só pegar os esboços da pregação que a gente acabou esquecendo, aí vai distribuir para os irmãos. Enquanto isso, dá tempo à questão da leitura que a gente vai fazer, dando continuidade à série de mensagens que a gente tem visto na carta de Paulo aos Efésios. Eu quero ler com os irmãos Efésios 5, versículos de 1 até o versículo 14. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Mas diz assim a palavra de Deus. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, nós te louvamos, Senhor, pelo que já apresentamos a Ti como oferta de adoração. Obrigado pelo momento da ceia, que pudemos também refletir, Senhor, e tomar na memória aquilo que o Senhor fez por nós, e aguardando o futuro, Senhor, glorioso contigo. Agora queremos, Senhor, estar atentos à Tua voz, escutar a Tua palavra, que o Senhor possa levar as nossas mentes e corações cativos, e que o solo do nosso coração seja um solo fértil, Senhor. Que a Tua palavra ache guarida, Senhor, no nosso coração, que ela transforme as nossas vidas. É isso que nós te rogamos, ó Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vou fazer aqui rapidamente uma breve... O tema da mensagem será esse: caminhando em amor e luz, que é o que a gente vai ver hoje nesse trecho. Mas eu gostaria, antes de apresentar para vocês, rapidamente, um pouco do que a gente já viu nessa série de mensagens, nessa carta de Paulo aos Efésios. Nós podemos classificar certamente que essa é uma carta totalmente eclesiológica, né? Que Paulo vai tratar da igreja, assuntos sobre a igreja. E ele vai usar aí de dois métodos principais para falar a respeito disso. Ele vai falar dos privilégios espirituais que a igreja tem, a gente vai ver isso dos capítulos 1 até o capítulo 3. E depois disso, na outra metade da carta, Paulo vai destacar as implicações que esses privilégios espirituais que nós como igreja temos, como é que isso funciona na prática na vida da igreja. A gente viu que no capítulo 1, versículo 3, até o capítulo 3, versículo 21, é onde está destacado esses benefícios espirituais. Ele vai falar aqui no capítulo 1 que desde a eternidade o plano de Deus para salvar a igreja já estava traçado, não foi um plano B que Deus tinha, mas desde a eternidade Deus tinha
a igreja dentro do seu plano. E esse plano ele sai dessa ideia da maquete ou do projeto e ele vai entrar em execução lá no capítulo 2, é o que a gente viu, né? Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo veio e nos deu vida, né? Ressuscitando-nos dos mortos, que éramos mortos espirituais. Depois, no capítulo 2 ainda, dos versos 11 até o 22, nós vamos ver a parede de separação que havia entre os povos, judeus e gentios, por causa do sacrifício de Cristo. Essa parede foi derrubada. Acho que os irmãos vão lembrar que a gente viu isso. No capítulo 3, ele vai falar do mistério que havia antes dos tempos, mas que com a vinda de Cristo e através do Evangelho, esse mistério foi revelado, que era a igreja. A igreja era o mistério, e agora para anjos e para os homens a sabedoria de Deus era revelada, e a igreja seria como que um teatro para essas pessoas e para esses seres angelicais. Depois, no capítulo 4, como a gente viu na semana passada, a gente a gente viu sobre a unidade que a igreja tem que ter, sobre o exercício dos dons que a igreja tem que colocar em prática, que cada membro, cada crente, ele recebe pelo menos um dom do Espírito, e esses dons eles têm que ser exercidos para que a gente possamos fortalecer, edificar uns aos outros. Foi isso que a gente viu. E na semana passada o irmão trouxe a respeito da conduta, principalmente a conduta moral que nós como crentes gentios deveríamos ter agora que estamos em Cristo. Isso foi o que Paulo destacou. E nessa semana a gente vai ver um pouco também ainda sobre essa prática de conduta moral. Depois Paulo vai destacar no capítulo 5, de versículo 15 a 21, sobre a plenitude do Espírito, o enchimento do Espírito, o que os irmãos vão ver na próxima semana, se Deus assim nos permitir. E Efésios 5, 22 até 6, 9, vai ser o conjunto de deveres para o lar. As responsabilidades do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, dos servos para com os seus senhores. É isso que a gente vê. E no final, Paulo fecha falando a respeito da luta espiritual que todo crente vai ter. Mas, pegando agora esse trecho aqui de Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 14 que a gente leu, eu vou fazer um sumário rapidamente aqui desse texto, que a ideia é essa daqui. Nessa sessão, vamos encontrar o chamamento de Paulo, ordenando aos santos que mantenham um modo de caminhar condizente com a fé que professam. Os crentes são chamados à mimética, ou seja, a uma imitação do caminhar de Cristo. E essa imitação se evidenciaria de modo sacrificial e de modo autêntico em santificação, pois os santos são luz. Os crentes imitam a Deus, exercendo o verdadeiro amor e não pervertendo-o como os ímpios. Os crentes devem observar as práticas ímpias, identificá-las, condená-las e fugir delas. O fato de condenar as obras infrutíferas das trevas consiste, primeiro, em nos mantermos santos e imitarmos a Cristo. Segundo, para que possamos dar um bom testemunho. Terceiro, para que possamos anunciar a luz aos ímpios que se encontram nas trevas. Na leitura do livro do Peregrino de Banha, quem já leu talvez vai se lembrar do que eu vou falar. Cristão é o personagem principal do livro, e ele está na sua jornada rumo à cidade celestial. Em um determinado momento ele se encontra com um outro cristão que é chamado de Fiel, e os dois eles saem do deserto depois de ter um embate violento com um camarada chamado Loquaz. É um camarada tagarela que tem muitas ideias humanistas, que vai trazer para cristão e fiel, tentando deturpar a doutrina e deturpar a fé daqueles irmãos para desviá-los do caminho. Muito bem, eles saem do deserto e eles vão adentrar numa cidade chamada Cidade da Vaidade. Nessa cidade tem uma feira chamada Feira da Vaidade. E nessa feira, ela foi criada, digamos assim, pelo o dono ou príncipe daquela cidade, que obviamente aqui vai ilustrar será Satanás, e ele sabia que ali era um caminho que todos os peregrinos passavam rumo à cidade celestial.
Então ele colocou exatamente aquela feira ali, para que aqueles peregrinos que passavam rumo à cidade celestial pudessem ser enganados e cair de sua fé e desistirem do caminho. Ele planejou muito bem isso. Muitos peregrinos passaram e caíram. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele passou por essa feira. O dono dessa feira, ele ofereceu todos os reinos, todas as coisas, todas as concupiscências, todos os desejos, mas o nosso Salvador, ele não caiu, ele permaneceu fiel. A gente continua na história e a gente vai ver que os peregrinos, eles são tidos como pessoas que são muito diferentes. Porque os camaradas da cidade olhavam e diziam, poxa, esses caras são muito diferentões, eles se vestem muito diferente, eles falam muito diferente, o estilo deles é muito diferente. E a cidade ficou meio que assim, um burburinho, atordoada por causa daquilo que aqueles cristãos se comportavam, da maneira que aqueles cristãos se comportavam. E foi oferecido para fiel e para cristão, os produtos da feira. Vocês querem comprar isso, querem comprar aquilo, vocês querem comprar vaidade, vocês querem comprar casa, você quer comprar orgulho, você quer comprar toda sorte de pecado aí que você possa imaginar, vendia naquela feira, e eles ofereciam. Cristão e fiel só diziam que queriam comprar a verdade, que representava o evangelho. E aqueles homens não aceitaram aquilo ali, os mercadores, os vendedores da cidade. E eles continuavam a oferecer as mercadorias, e conta a história do livro que os dois colocavam as mãos nos ouvidos e diziam, como diz Salmo 119, 37, Senhor, desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil. E ainda continuando oferecendo lá coisas a eles, e eles depois de colocarem as mãos nos ouvidos, olhavam para os céus como se eles quisessem dizer, Senhor, grave a eternidade nos meus olhos, eu não quero ver essas coisas terrenas. Eis aí, irmãos, diante de nós, uma boa ilustração sobre o caminhar da nossa vida como crentes aqui nessa terra. É isso que a gente vai abordar nessa manhã. Eu queria caminhar com os irmãos dentro dessa ideia de caminhando em amor e caminhando em luz. Caminhando como filhos de Deus. Vamos para o nosso primeiro ponto. Perdão. Versículos 1 e 2. Uma ordem à imitação. Se você perceber bem aí, no versículo 1, principalmente, Paulo vai dizer que, portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Paulo ele vai fazer um apelo aqui aos crentes quanto ao modo digno pelas quais eles deveriam viver. No seu passeio aqui na terra, eles deveriam viver de um modo digno. Essa mesma expressão de andai, que está aí no versículo 2, Paulo vai iniciar ela também no capítulo 4, versículo 1, quando ele vai dizer também para aqueles irmãos possam andar. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço que andeis. No versículo de número 17... ele vai dar uma negativa para que não andeis como os gentios, que é 17 do capítulo 4, que o irmão Elton falou na semana passada. Então ele vai dizer, vai fazer esse apelo para que os cristãos possam andar conforme a nova natureza que eles têm, a natureza regenerada. Primeiro eles tinham que andar mantendo a unidade da fé dentro do corpo de Cristo, em Efésios 4, que você vai ver, e também eles tinham que andar como santos irrepreensíveis. E Paulo vai falar aqui, destacando bem essa ideia de imitação, de mímica. Essa ideia de mímica, os pupilos, eles geralmente imitavam os seus tutores, na época que eles estavam sendo treinados. E eles procuravam fazer tudo o que os seus tutores lhes ensinavam, tanto na parte do conhecimento, na parte prática e na parte da imitação. Então, eles eram bem conhecedores daquilo que Paulo estava dizendo para eles, que eles deveriam imitar a Cristo. Se eles quisessem ser chamados, reconhecidos como filhos de Deus, caminhando nesse mundo, eles deveriam imitar o Senhor Jesus Cristo nas atitudes que ele vai listar, que a gente vai ver depois.
Aí nós podemos fazer uma pergunta: mas como é possível eu, criatura, imitar o Deus Criador? A resposta vem aí no versículo 2. É o modo pela qual nós, como crentes, vamos imitar a Cristo, a Deus. Ele vai dizer, caminhando em amor como Cristo. 1 João 4,8 vai dizer que Deus é amor. E Deus age conforme a sua natureza amorosa. E esse amor de Deus, em sua natureza amorosa, se revelou para nós mais plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando foi enviado, e ele doou para nós, como foi dito há pouco tempo atrás na ceia, Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Em que condições ele morreu por nós? Quando ainda eu e você éramos pecadores. Ele provou o amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Paulo vai dizer aqui que nós imitamos a Deus quando nós imitamos o amor e colocando o amor em prática. Paulo está fechando aqui um pensamento que foi visto na semana passada, de Efésios 4, versículo 30 até 32. Ele está falando de nós não nos irarmos. Se a ira tiver em nós, que nós não demos lugar ao diabo. Depois ele segue dizendo que toda ira, cólera, gritaria não esteja no meio de vós, mas ao contrário, como fomos perdoados em Cristo, também nós devemos perdoar. Então Paulo conclui aqui, nesses 2 primeiros versículos do capítulo 5, o seu pensamento. E ele nos chama a sermos iguais a Cristo, imitando em seu amor. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Devemos imitar a Cristo. E eu gostaria que nós não pudéssemos ter um modo errado de pensar sobre o amor, do conceito que o mundo fala. Assim como nós vimos na EBD semana passada, a respeito do perdão conforme o mundo diz, nós também não podemos entender o amor conforme o mundo diz. A ideia de um amor eros, que se refere apenas às paixões naturais, ou um amor filo, que diz respeito apenas à amizade. Mas a ideia de Paulo aqui é a questão do amor ágape, e é esse o termo que ele está usando aqui na carta. É o amor altruísta, é o amor que doa sem esperar nada em troca. Deus deu o seu filho para nós sem esperar nada de nós, irmão. O que é que a gente tem para oferecer? O que é que a gente tem para dar? Temos nada. Esses outros tipos de amor que o mundo dá é um amor que não é altruísta, mas é um amor que é recíproco. O que é isso? Eu dou para ele esperando que ele dê para mim. Isso não é amor. Isso é uma moeda de troca. O amor bíblico, um amor que imita a Deus, que é através de Cristo o exemplo maior, é quando eu me dou sem esperar nada em troca dos meus irmãos. Matthew Henry diz a seguinte frase. Eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que não, mas eu vou citar para os irmãos e tem aí no esboço. Assim como os filhos imitam a seus pais, também devêssemos imitar a Cristo. Pense na ideia de uma criança. É natural que os nossos filhos, principalmente a gente que tem filhos, não é? Eles imitem os nossos comportamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós falamos, fazemos, o modo de a gente andar, se expressar e vários tipos de coisas. Nós também devemos imitar a Deus. Antes nós não éramos filhos, como diz Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós éramos filhos não de Deus, nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da desobediência, mas em Deus, por meio de Cristo, nós fomos feitos filhos. João capítulo 1, versículo 12. Nós éramos como que crianças que são adotadas, que uma criança adotada, ela não recebe a carga genética do seu pai que a adotou. Então, possa ser que ela possa se parecer em fisionomias ou alguma coisa com comportamento com o decorrer do tempo. Mas ela não tem a carga genética, ela não recebe. Eu e você, porque cremos em Cristo, nós recebemos, porque nós somos gerados da divina semente. Então nós temos a capacidade de imitarmos a Deus. E também porque nós recebemos o poder maior que habita em nós e não habita no mundo, que é o Espírito Santo. Então nós podemos lutar, batalhar, para que possamos imitar a Deus nesse quesito do amor.
que é o primeiro ponto aí. Imitar a Deus em amor vai exigir sacrifício. Paulo diz: imitai e andai em amor como Cristo. Ele é o nosso padrão de imitação. Ele é o nosso exemplo maior. Não vai ser nenhum filantropo ou uma boa mãe que é amorosa com seus filhos, ou um pai muito cuidadoso e amoroso que eu vou olhar e vou me espelhar e vou imitar aquele pai para me imitar a Deus como sendo aquele pai que é amoroso. Não. Cristo é o nosso maior exemplo. Se eu não me engano, é John Stott que diz: para você saber o significado do amor, vá até o Calvário. Você quer saber o que significa a palavra amor, vá até o Calvário, que você vai ter o melhor de todos os significados. Eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção que o verbo aí, andai, ele está no presente. E isso indica que a condição de imitarmos a Deus em amor é uma condição constante. É direto, é toda a vida. É a ideia de que, mais uma vez pegando a ideia da criança, quando elas estão começando a escrever, que elas pegam pontilhados e elas começam a rabiscar aqueles pontilhadozinhos para ela tentar a coordenação motora e imitando aquele desenho que está do lado dela, na frente dela. Assim é nós. Cristo é o nosso pontilhado. Quando a criança ela para de escrever, ela não vai mais necessitar daquele gabarito. Nós sempre vamos necessitar do nosso gabarito de amor, que é Cristo. Então, Paulo vai falar aqui sobre essa ideia do sacrifício. Vai dizer que ele nos amou e se entregou por nós. E mais uma vez, não é a ideia do amor segundo ao mundo, o amor romântico, mas é a ideia do amor que se doa. Fomos amados de modo incondicional e devemos imitar esse amor. A segunda exigência de imitar do padrão aí, o padrão de imitar o amor exige também o perdão. É isso que finaliza aí a ideia de Paulo nesses dois versículos, como eu falei. No capítulo 4, versículo 30 ao 32, ele estava falando a respeito disso, ele fala do perdão. E aqui, no versículo de número 2, com esse exemplo maior de Cristo, de amor e de perdão, ele conclui esse pensamento, como eu falei. Então, nós temos que ter essa ideia que eu imito a Cristo quando eu perdoo. Você imita a Cristo quando você perdoa e quando você ama. Eu vou ler aqui uma história de um pastor que ele contou o seguinte testemunho. Diz assim: Robert Falconer conta a seguinte história de seu testemunho entre pessoas crentes de uma determinada cidade. Ele diz que estava pregando sobre a mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, após ela chorar ali e molhar os pés de Jesus. Enquanto falava da passagem, expondo a passagem, o pastor ouviu soluços muito altos. Ele olhou e viu uma jovem com o rosto magro e desfigurado por causa de varíola. Depois de encorajar a jovem, ela perguntou ao pregador: eu ouvi dizer que esse Jesus aí, ele vai voltar novamente. Será que vai ser assim mesmo? O pregador falou o seguinte: sim, e ele pode vir a qualquer momento. Mas por que você pergunta? E a moça, soluçando incontrolavelmente, ela disse: ah, Senhor, ele não pode esperar mais um pouco. Mas por quê? É porque o meu cabelo não é longo o suficiente ainda para que eu possa limpar os seus pés. Essa moça entendeu o significado de amor, de perdão. E por isso ela entende que, como ela foi perdoada, ela também deve perdoar. O amor sempre nos leva a perdoar. Perdão é a maior prova de nosso amor que imita Cristo. Nada revela mais claramente um coração duro do que a falta de perdão. A falta de perdão denuncia que ali existe falta de amor. Se existe amor, existe perdão. É duro a gente falar isso, e eu costumo dizer, eu vou falar de novo, é uma das coisas mais bonitas de falar e mais difíceis de viver. É dizer que falar sobre amor e falar sobre perdão. Mas as Escrituras nos dão uma ordem, não nos dão uma opção. Nós temos que segui-la. John MacArthur ele diz o seguinte: a extensão do nosso amor é a medida de nossa capacidade de perdoar. Então, meus amados irmãos,
nós somos chamados, temos uma ordem a imitar a Cristo. E temos um padrão. E esse padrão é o próprio Cristo. E ele exige de nós o sacrifício, o amor sacrificial, e ele exige de nós o perdão. E com isso eu gostaria de passar para o nosso segundo ponto. Perdão, irmãos, eu toda a vida me embanando com isso. Uma ordem contra a perversão. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Paulo falou sobre o amor, o verdadeiro amor, o amor divino. Agora ele vai falar a respeito da perversão do amor verdadeiro. O que é contrário ao amor verdadeiro, certo? Ele vai dizer, mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ação de graça. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus criou bom, o nosso arqui-inimigo ele vai deturpar. Ele vai criar, ele vai falsificar, né? Tudo aquilo que é bom, Satanás vai falsificar. E com a questão do amor, não é diferente. Satanás vai também falsificar. Nós vamos ver que o amor verdadeiro, o caminhar no amor verdadeiro é o que vai caracterizar os filhos de Deus, que eles estão caminhando e imitando a Deus. E a perversão do amor vai caracterizar os filhos das trevas ou os desobedientes. É isso que nós vamos ver que Paulo vai destacar aqui. E Paulo está falando para uma sociedade que é totalmente imoral. Se você tem a ideia de a nossa sociedade ser uma sociedade imoral, não baixe muito o nível para aquela sociedade daquela época que também vivia imoralidade. Dizem que dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. Havia uma devassidão grande ali no Império Greco-Romano. Havia prática de prostituição cultural nos templos das deusas. Havia um alto índice de adultérios, de esposo e esposa trocando de parceiros. Vários tipos de piadas imorais, de conotações sexuais, de piadinhas picantes naquele mundo grego-romano. E nessa apresentação aqui de Paulo, ele vai dizer que nós não devemos imitar esse tipo de amor pervertido. Ao contrário, nós devemos imitar o amor que Deus quer, o amor que não é falsificado. E nós vamos ver, irmãos, e essa é uma das partes duras que Paulo vai falar, que nós geralmente não gostamos de ouvir. Mas Paulo ele não vai afrouxar o padrão de Deus a respeito de um verdadeiro amor e como esse amor verdadeiro ele pode ser deturpado pela nossa sociedade. A cultura à nossa volta quer deturpar tudo. Paulo estava também inserido numa cultura promíscua, mas ele não se preocupou com a cultura da sua época e ele disse qual era o padrão de Deus e eles deveriam imitar. Acho que não tem aqui nesse ponto. Mas Paulo vai falar aqui a respeito das perversões do amor. Ele vai listar aí algumas classes que perverte o amor. Ele declara aqui no versículo 3 os modos que são exigidos do verdadeiro amor. E depois ele vai mostrar o contraste. Ele vai dizer, mas, aqui na língua portuguesa é uma conjunção que liga dois termos ou duas orações, que esse mais ele serve para mostrar uma ideia de oposição ou de diferença. Ele vai dizer, não tem o amor verdadeiro que ele falou, o perdão bíblico que ele falou nos versículos 2. Ao contrário disso, a perversão são essas imoralidades, que é a ideia de todo tipo de imoralidade sexual, é a ideia de uma pessoa que ela é totalmente descontrolada na área sexual, que não existe nenhum tipo de domínio próprio sobre a vida daquela pessoa. E ele vai dizer, ao invés de essas imoralidades,
dessa prostituição, algumas versões vai dizer, vocês devem viver o contrário. Vocês devem viver o amor que já tinha sido falado. Depois ele vai falar de outra classe, que é a respeito da impureza. Aqui é um termo mais abrangente que Paulo vai dizer, que é todo tipo de sorte de impureza, de deturpação, de perversão da área sexual que você possa pensar. E Paulo vai usar o mesmo termo que Cristo usou em Mateus 23, 27, quando estava falando a respeito do inferno, que ele se refere lá ao lixão, no Vale de Rinom, onde eram jogados lá os cadáveres, os lixos que ficavam o dia inteiro pegando fogo e aquela coisa podre, fétida, e ele vai falar a respeito dessa imundícia aqui. Essa mesma imundícia de pensamentos, de paixões, de desejos, de fantasias imorais, toda sorte de corrupção sexual pervertida. Isso é a impureza que Paulo vai destacar. Aí nós podemos perguntar, será que só havia essa necessidade de exortação, que não é uma exortação suave, mas uma exortação dura de Paulo para nós como igreja, só cabia naquela época do apóstolo Paulo? Não. Infelizmente, o nosso mundo, como diz Jó, ele bebe iniquidade como água. A perversão do amor, a perversão da sexualidade boa que Deus criou para ser desfrutada dentro do casamento, ela também é corrompida, ela é deturpada, ela é distorcida pelo Deus desse século. E, infelizmente, isso tem adentrado dentro das igrejas. Isso tem adentrado de um modo avassalador. O que nós vemos são namoros promíscuos, namoros entre crentes e descrentes, namoros lascivos, namoros onde os casais de namorados, eles ficam sós, eles saem sós, eles namoram sós, e para eles está tudo normal. É um tipo de namoro que pode tudo, pode todos os toques, pode todas as coisas. O que nós vemos são um tipo desenfreado dentro da igreja de fornicação. O número de adultério dentro das igrejas, as estatísticas têm beirado as mesmas estatísticas do mundo. Homens e mulheres, não se enganem que só os homens e mulheres entregues à pornografia, à sensualidade, à devassidão. Entre os jovens das igrejas, homens, velhos, senhores e senhoras. Se nós convidássemos para pedir para colocarmos as nossas redes sociais, aqueles que nós seguimos, veja que muitos, meus irmãos, vai estar seguindo coisas indecentes, vendo coisas indecentes, uma podridão. E Paulo vai exortar contra isso aqui, meus irmãos. Isso nem sequer deve ser mencionado entre nós. Paulo ele vai sair da questão de praticar para a questão do pecado da língua, de falar. Ele vai dizer, esse tipo de coisa não é para estar na mente de vocês, vocês não é para praticar isso aqui, mas vocês não devem nem sequer falar sobre essas coisas. A gente vê perfis de crentes curtindo ou seguindo pessoas que são homossexuais, prostitutos, mulheres imorais, curtindo mensagens impróprias. Devemos ter cuidado com essas coisas. Paulo vai falar ainda a respeito da figura da cobiça. É a ideia de a perversão da sexualidade ser tão desenfreada, tão pervertida, que aquele indivíduo que vive aquilo ali, ele não mede os esforços para alcançar aquilo ali, mas ele também não mede a consequência a respeito daquilo ali. Você vê isso em questões de adultérios. O cara vai adulterar e ele não mede que os seus filhos vão sofrer, que a sua esposa vai sofrer, ou vice-versa, que a família, no modo geral, vai sofrer. Ele quer alcançar aquilo que ele desejou, aquilo que ele cobiçou. E Paulo diz que isso não deve ser praticado por vocês. Isso é impróprio. Mas, meus irmãos, Paulo no versículo 4, ele ainda vai um pouquinho mais além, porque às vezes nós caímos muito nessa tendência aqui. No versículo 4 ele vai falar, ó, nem haja indecências, nem conversas tolas, ou nem gracejos obscenos. Todo tipo de conversa, meu irmão, que deprecie a sexualidade,
que deprecie o casamento, dentro daquilo que é bom, que Deus deixou para ser desfrutado dentro do casamento, piadas imorais, piadas indecentes, seja lá onde quer que você esteja, Paulo diz que nós não devemos nem ouvir e nem falar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente escuta e dá aquela risadinha sarcástica e a gente tipo que está aprovando aquilo ali. Primeiro porque se está entre os amigos não tem coragem nem de sair de perto, porque não quer perder a amizade. Geralmente é assim. Eu já fui jovem e eu já fiz isso, mas Paulo está dizendo que isso não deve fazer parte do nosso linguajar. O que é que a gente vê? Tem um pastor, não vou dizer pastor, porque não merece ser chamado como tal. O cara que diz que é o cara que dá bons conselhos na rede social para casais. Todo tipo de mensagem que esse camarada traz, vocês sabem que eu estou falando, não vou mencionar o nome, vocês já estão inferindo quem é. É de cunho sexual, irmão. É deturpando a sexualidade dentro do casamento. Paulo está dizendo aqui que isso não existe. Esse homem está fazendo sabe o quê? Ele está expondo apenas o coração dele que é totalmente imoral e corrupto nessa área. Céu e inferno, coisas espirituais são coisas sérias. Quem nos deu o direito de fazermos piadas com as coisas sagradas? Com as coisas de Deus? Quem nos deu esse direito? Geralmente nós nos pegamos fazendo, irmãos. Geralmente nós nos pegamos curtindo o Instagram, esse tipo de conteúdo. Mas nós somos alertados aqui que esses gracejos, essas chocarrices não devem fazer parte da nossa vida. E olha aqui que Paulo não está dizendo, eu também não estou querendo colocar aqui que Paulo está proibindo que nós venhamos a ser pessoas alegres, pessoas que apreciam, que são pessoas que têm bom humor. Não é isso. Paulo não está dizendo isso. Desfrute do bom humor, desfrute da alegria. Deus, afinal de contas, ele deixou isso na criação para ser explorado. Agora nós devemos ter cuidado com esse tipo de coisa. Porque Paulo vai dizer que ao invés dessas coisas, do praticar, do falar, o que deve ter é ações de graças, é o final do versículo 4, que é o que Paulo vai fazer aí. E diante disso, Paulo vai dizer que nós precisamos fugir delas no versículo 5. E esse é o nosso próximo ponto. Mas fugir de quê? É isso que Paulo vai destacar aqui. Porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo usa aqui uma conjunção que dá uma explicação aí, o porquê. Olha só, por esse motivo vocês não devem ser prostitutos, impuros, cobiçosos, devassos, indecentes, com gracejos inconvenientes. Tem ação de graça. Por quê? Porque nenhum desses herdará o reino de Deus nem de Cristo. E Paulo diz o seguinte, no versículo 5, vocês sabem bem. O motivo por que eu estou dizendo isso e alertando a vocês, para vocês fugirem, vocês terem ciência quanto à punição que vem contra esses imorais, é porque vocês sabem. O que Paulo está dizendo? Eu já ensinei a vocês. Irmãos da igreja de Éfeso, eu já ensinei a vocês quando eu tive com vocês, quando eu pastoreei vocês. Então, aquilo estava na mente daqueles irmãos, eles deveriam fugir de toda a prática imoral. Tudo que é devasso, tudo que leva à condenação, aqueles irmãos deveriam fugir. É isso que Paulo vai dizer. E depois, diante dessas exortações, nos versículos 6 e 7, Paulo ele vai colocar aí lado a lado duas exortações e duas penalidades. As exortações, elas dirigidas diretamente aos crentes, e as penalidades são dirigidas diretamente aos ímpios e também aos desobedientes. Certamente tinha crentes que estavam vivendo de modo desobediente. Versículo 6, ele disse aí, para ninguém enganar eles. Essa é a primeira exortação. Porque na época de Paulo, havia a turma que dizia,
vocês não precisam se preocupar com o corpo. Afinal de contas, a matéria é má, só o espírito é bom. Então, façam o bom uso do corpo, para que vocês tenham prazer, o máximo que vocês puderem ter no corpo de vocês. E se deleitem, deliciem disso. Era isso que aquelas pessoas daquela época diziam. E Paulo vai dizer, ninguém vos engane. Isso é conversa de Satanás. Viver com base nesse hedonismo, de você se deleitar e absorver todas as práticas pecaminosas, Paulo vai dizer que isso não deve estar na mente deles para que eles não sejam enganados. Então ele alerta a igreja severamente, ninguém vos engane. E ele sabia que, certamente, como diz Calvino, ia se levantar no meio da igreja cães imorais, filhos do diabo, que tentariam perverter tudo aquilo que era decente e que era santo. Paulo disse isso. Nós devemos tomar essa exortação. A psicologia ela vai dizer que o problema do ser humano, quando ele comete um pecado, principalmente pecado mais nessa área sexual, ou lida com homossexualidade, adultério, uma coisa, o problema está na culpa. Deixa a sua culpa, que está tudo resolvido. O problema é a sua culpa. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando a respeito de um jovem que há muito tempo lidava com homossexualidade e vez após vez ele ia se aconselhar, aí caía, ia e voltava e se aconselhava. Certa vez ele chegou e disse, pastor, eu venci, pastor. O pastor ficou alegre. Louvado seja Deus, ele venceu, ele vai parar com essa homossexualidade. Eu venci, pastor. Eu assumi quem eu sou homossexual. O problema dele era a culpa para ele, sendo que o problema maior era outro. Ele poderia fazer todas as práticas que ele deseja e queria fazer, mas era totalmente imoral, era totalmente deturpada. A segunda exortação, a gente vê aí no versículo de número 7, que Paulo vai dizer para a gente evitar a companhia deles. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 11 a 18, Paulo vai estar falando a respeito da relação entre crentes e descrentes, e ele vai dizer que não existe comunhão entre luz e trevas. E aqui é a ideia também. Paulo vai dizer que nós devemos andar como filhos da luz e não andarmos como as trevas. Eu não estou dizendo aqui, e nem Paulo está dizendo que a gente tem que sair do mundo, né? Jesus falou isso. Mas a ideia de que não sejam participantes de obras das trevas. No seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, práticas indecentes, principalmente desse cunho que Paulo está tratando aqui, saia de perto. Fuja. Mais na frente a gente vai dizer qual é a ordem também de Paulo, que é denunciar. Já a gente fala um pouco. Então, a gente precisa tomar essa exortação. E depois ele apresenta aí as duas penalidades, que são diretas a desobedientes e a ímpios. No versículo 5 ele vai dizer que pessoas que praticam essas coisas, elas não têm herança no reino de Deus e de Cristo. É a mesma coisa, tá? Tais indivíduos, eles não vão desfrutar do prazer que o próprio Deus vai ter neles na sua vinda, na consumação de todas as coisas. As pessoas que vivem na prática desses pecados, elas não serão salvas. Isso é eu que estou dizendo? Não. Eu gostaria de ler com os irmãos rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, é conhecido, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino do céu? Uma pergunta retórica, não é? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes, herdarão o reino de Deus. Palavra de Deus. Pessoas, eu não estou dizendo de pessoa que caiu e se arrependeu, pelo amor de Deus, senão ninguém estaria salvo. O que Paulo está dizendo é pessoas que têm a prática comum de uma vida dessa, de perversão, não herdarão o reino de Deus. E ele vai dizer a respeito da segunda penalidade, que é sobre a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Nós entendemos que
pela teologia que a ira de Deus ela se manifesta de duas formas. Ela já está sobre os ímpios, e a ira de Deus também se revela de uma outra forma sobre alguns ímpios que Deus já os entregou às suas próprias paixões. E nós podemos afirmar que essa é uma das piores formas da ira de Deus, ainda que nesse mundo, sobre os ímpios. Quando Deus diz, tá, você quer viver assim? Pois vá. É Deus tirando a sua graça sobre a vida daquela pessoa, mesmo ímpia, dizendo, viva, como ele fez lá em Romanos capítulo 1, que diz que por 3 vezes que Deus os entregou às suas paixões infames, e Deus os entregou para cometerem todo tipo de torpeza. Esse é um meio pela qual a penalidade vem. A ira de Deus já agora sobre essas pessoas. Mas a ira de Deus ainda também vai se manifestar naquele último dia, meus irmãos, em que Deus julgará grandes e pequenos. Todas as pessoas de todas as classes estarão de pé diante do grande trono branco e viveram dessa forma ímpia, como diz Apocalipse 21:8. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, que arde para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Deus não é um Deus de brincadeira, meus irmãos. Quando nós lemos Números capítulo 25, versículos de 1 a 9, o povo de Israel adentra a terra de Canaã. De repente, o povo começa a tomar relacionamentos com as filhas dos moabitas. E eles começam a se corromper na área sexual. E aquelas mulheres fazem com que os filhos de Israel adorem aos falsos deuses, aos deuses moabitas. Deus manda Moisés pegar todo o líder do povo que estava se corrompendo e enforcar todos na frente do povo. De repente a história vai contar que um filho de Israel vai entrando dentro da comunidade com uma moabita e entra na sua tenda, possivelmente para ter relações. Finéias, o sumo sacerdote, vai com a sua lança e fere aqueles dois ali, ultrapassando eles sobre a barriga. E vai dizer que 24.000 israelitas naquele dia morreram por causa dessa peste, por causa da praga, da perversão. Mas Deus aplacou a sua ira depois que o sacerdote foi lá e exterminou esses imorais. Então nós devemos levar em conta que Deus vai tratar seriamente se nós não nos atentarmos a viver uma vida santa que imita a Ele. Vamos para o nosso terceiro ponto. Paulo vai apresentar. É o nosso terceiro? É o quarto, né? Perdão, viu? Vamos exercitar já o perdão aí, né? É uma consciência quanto à nossa posição. O versículo de número 8 até o versículo 12. O versículo 8 aí, versículo 7, Paulo diz aí, portanto, nós devemos evitar a companhia dessas pessoas. Versículo 8, ele vai dizer que a nossa condição no passado, né? No versículo 8, no finalzinho, irmãos, aí na parte B, ele vai dizer assim, andai. Novamente aquela mesma ordem que ele deu lá no começo, né? Andai como filhos de Deus. Aqui de novo ele usa o mesmo verbo. Também está no imperativo, é uma ordem. O verbo também está no presente, então significa que somos convocados a andar continuamente como filhos da luz. E se eu perguntar para você o que é que a luz faz, certamente você vai dar várias opções de benefícios que a luz traz para nós, como seres humanos. Ela vai iluminar, ela vai guiar, ela vai produzir vida. E Paulo traz essa ideia aqui que nós, como filhos da luz, temos que refletir a luz. Mateus 5, versículos 14 até o 16. E nós vamos ver que a luz ela nunca é tragada pelas trevas. Nas Escrituras, essa ideia de luz, que é uma metáfora, luz e trevas, Paulo vai trazer aqui, é a ideia da condição intelectual, que diz respeito ao conhecimento, ao entendimento e à verdade, e a ideia moral, que diz respeito a tudo aquilo que a pessoa faz, pratica, ações. Trevas é a mesma coisa, tá? É a ideia também do campo intelectual, que refere à ignorância, e se refere à falsidade. E moral, que diz a respeito de abraçar todas as coisas más do mundo.
Mas eu gostaria de ver com os irmãos 3 características práticas que evidenciam o filho da luz, que evidenciam o caminhar na luz. E a primeira delas, aliás, já está todas 3 aí para você anotar. Nós vamos ver o contraste, depois nós vamos ver o comando, depois nós vamos ver o chamado. O contraste, qual é o contraste? A gente vê no versículo 8. Paulo diz assim, portanto, pois no passado vocês eram trevas. Vocês eram trevas. Aí ele vai dizer que agora vocês são luz, não é? A gente observa aí essa ideia do emprego do português aí, o tempo verbal está no passado, éreis. Isso é um alento para mim e para você, irmãos. Era no passado é uma ação que foi concluída. Não volta mais. A minha condição no passado era de treva. Não sou mais treva. A minha condição no passado, Efésios 2, era de quê? Mortos. Eu não estou mais morto. A minha condição no passado era de quê? De filho da ira. Eu não sou mais filho da ira nem da desobediência. Eu sou filho de Deus. Nós éramos trevas. Se a gente notar bem também aí a ideia de que Paulo não está dizendo que nós fazíamos parte ou estávamos só dentro das trevas, dentro da escuridão, né? Ele diz que nós éramos. As trevas, ela está na vida daquele que não conhece a Deus, aquele que não confessou a Jesus como seu Salvador. Pense no seu familiar, a pessoa que você, próxima sua aí, que não confessou a Cristo como Salvador. Essa pessoa é trevas. Espiritualmente, ela está nas trevas. É isso que Paulo vai dizer. Isso é o que nós éramos. Antes nós éramos filhos condenados pelo diabo. Vivíamos os prazeres da carne, acorrentados. Agora Paulo ele vai apresentar quem nós somos. Versículo 8 ainda. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Lembra que o verbo era está no passado, e agora vocês são luz está no presente. Essa é a minha condição espiritual e a sua condição espiritual se você creu no Senhor Jesus Cristo. Nós fomos libertos das trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, e ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. A maravilhosa luz brilhou sobre nós. E é isso que Pedro declarou em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quando ele diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos luz. Mas a luz ela apresenta aí alguns frutos, você vai ver no versículo de número 9, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Paulo não vai dizer que está em meia verdade, em meia justiça, em meia bondade. Paulo vai dizer que está em toda verdade, em toda justiça e em toda bondade. Eis aí um teste para a fé salvadora, irmãos. Eu quero saber se eu tenho uma fé salvadora. Veja se eu tenho toda verdade, toda justiça e toda bondade que imita a Cristo. Porque é muito fácil a gente julgar ou nos colocar no parâmetro de saber da fé salvadora pelo que eu faço. Pelas programações, se eu dou dízimo, se eu faço boas ações ou tipo de coisas. Paulo diz aqui que nós devemos ver se estamos na fé salvadora vendo esses frutos de verdade, de bondade e de justiça. Versículo 10, Paulo ainda vai dizer que nós devemos procurar saber, a ideia de procurar entender ou procurar aprender ou colocar à prova todas as obras mundanas. É a ideia de pegar um metal e você experimentar ele para ver se ele tem uma qualidade. Então, as obras das trevas ou pessoas que não são cristãs ou conversações, coloque à prova a luz das Escrituras. O parâmetro não é nós, o parâmetro é as Escrituras. Passou pelo crivo das Escrituras, então aprecie. Não estou dizendo que se deve falar de tudo que é espiritual, pelo amor de Deus, mas avalie tudo.
Depois Paulo vai falar aí a respeito do comando. Qual a ideia do comando aqui? Ele vai dizer que, no versículo 11, que a gente não deve se associar, mas pelo contrário a gente deve condenar. Nós precisamos condenar as obras das trevas. Como filhos da luz, nós não devemos apenas nos associar, mas a ordem vai além. É necessário condenar as obras das trevas. Nós recebemos esse comando de condenar, meus irmãos. Se posicione. Nós temos que nos posicionar. Por que eu não me posiciono? Eu estou preocupado com o quê? Com a minha popularidade? Com as minhas amizades? Ou estou mais preocupado, como disse Pedro, mais vale eu obedecer a Deus do que a vocês, homens, fariseus, lá da época dele. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que você vai sair condenando todo mundo, dizendo, ei, você, não sei. Pelo amor de Deus, irmãos, eu acho que a gente tem razão suficiente para não pensar que seja assim. Algumas vezes a condenação das obras das trevas vai se dar pelo nosso próprio testemunho. E pessoas que estão ao nosso lado, que querem praticar um ato de justiça, um ato de maldade, e ela vê a nossa posição que é contrária àquilo ali, e o nosso testemunho vai denunciar aquela obra das trevas. Mas Paulo aqui não está falando só de testemunho, não vamos nos deter só nisso. O termo que Paulo está usando aqui é verbal. Denunciar de modo verbal. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós precisamos fazer isso. E qual razão a gente deve condenar? Primeiro ele vai dizer porque a grandeza da perversão das obras das trevas ela é extensa, ela é profunda. Porque ele vai dizer que chega a ser até vergonhoso mencionar. Por isso que ele está dizendo que a gente tem que condenar. Porque só o mencionar é vergonhoso, então condene-se. A segunda razão é porque eles agem de modo oculto. Então, o que está oculto precisa vir à luz, precisa ser tratado. Pecados, eles não podem ir para debaixo do pano, irmão. Ele precisa ser tratado. E precisa ser tratado de modo imediato. Como diz Números, acha o seu pecado, ou ele vai te achar e vai te matar. Paulo fez isso na igreja aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, quando aquele sexto estava acontecendo lá, e ele mandou que aquele camarada fosse tirado do meio dos irmãos. Condenou. Pedro estava pecando, fazendo exclusão dos gentios, e Paulo vai dizer que severamente advertiu Pedro na frente de todos. Vai ter momentos que a gente vai ter que ter a coragem, meus irmãos, de enfrentar, de denunciar as obras más. João Calvino ele vai falar sobre esse trecho e ele diz a seguinte mensagem: é por meio das advertências dos santos que os olhos dos ímpios são iluminados. Os incrédulos cegos veem, os imersos na ignorância percebem, a luz os arranca de seus esconderijos e os leva para a luz do dia. Por fim, o chamado. Nós recebemos o chamado aí, que é o versículo 14. É a ideia de tanto pessoas que estão dentro da igreja, que estão vivendo de um modo desobediente, que vai dizer a ideia de desperta tu que dormes, é a ideia de desperta dorminhoco, acorda do sono da negligência, arrepende-te, mas tem a ideia também daqui do pregar para os ímpios. Aqui vão dizer os estudiosos que possivelmente seja uma referência a Isaías 60, capítulo 60, versículo 1, despõe-te e resplandece, porque sobre ti vem a luz. E também dizem que era um hino que a igreja primitiva ela cantava, tanto na questão do batismo, quando os irmãos estavam sendo batizados, e ele saía do paganismo, era a emersão do paganismo que ele estava saindo, e eles estavam entrando na nova vida com Cristo. E também a ideia, possivelmente, de pessoas que se arrependiam, que estavam sendo salvas, que se arrependiam dos seus pecados. Então, Paulo ele nos dá também essa ordem, esse chamado. Denuncie e anuncie a luz. Anunciemos a luz a pessoas que são nossos irmãos e possam estar em algum delito e pecado, de modo amoroso, de modo bíblico. Pessoas que não são crentes, mas que vivem à nossa volta, precisamos anunciar e chacoalhar elas, chamando elas a despertarem do seu sono.
finalizando com aquela ideia do livro do Peregrino de Banha, que eu falei, aqueles dois servos, eles caminhavam como filhos que imitavam o Pai Celeste. Eles passaram por essa feira do mundo, se opuseram e não compraram nenhuma de suas bugigangas. Eles recusaram todas as expressões de corrupção local. Qual foi o custo? Os dois foram presos, açoitados, difamados. E esse cristão chamado Fiel, lá no livro vai dizer que ele foi morto. Era perfurado com facas, depois ele foi queimado até virar pó. Mas ele morreu como fiel, e mostrando como é o modo digno de andar que imita o Pai Celeste. O grande ensino que eu pretendi trazer para nós essa manhã, irmãos, é que possamos viver como filhos de Deus, que imita o nosso Pai Celeste. Nos convidar a andar no amor de Cristo, que deve ser o nosso padrão, e caminhar como filhos da luz, se apartando de toda perversão. Para finalizar, 3 perguntinhas. Meu caminhar imita a Cristo em amor e perdão? Possamos pensar nisso. Meu viver e falar fogem das perversões indecentes? Terceiro, sou consciente do meu passado de trevas e agora vivo como filho da luz? Possamos refletir nessas verdades das Escrituras, duras, mas é palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Senhor, nos capacite a viver essas verdades difíceis, duras, em um mundo tão corrupto e imoral, Senhor, que está à nossa volta. Mas nos ajude a caminhar como filhos da luz, andando em amor e luz. Nos ajude a refletir, Senhor, nesse mundo de trevas. É isso que nós pedimos em nome de Cristo. Amém.